Olá, paz! Hoje eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus, muito conhecida de todos nós. Eclesiastes capítulo 3 diz assim: para tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amados, eu estava ontem conversando com um pastor amigo meu, pastor de igreja, meu cabeleireiro, sobre a questão de saber esperar o seu tempo, de não se precipitar, de saber esperar o momento certo para abraçar aquilo que Deus tem para a nossa vida, de se preparar para isso, de dizer não a toda precipitação, vencer aquela ansiedade de querer fazer a obra. Você vê que a Bíblia diz sobre isso. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, queridos, hoje a gente vê muitas pessoas abraçando o ministério, pessoas que querem pregar, levar a palavra do Senhor, que querem evangelizar, ser missionário, cantores, profetas, evangelistas, pessoas que querem exercer uma liderança, e isso é muito bom, Deus tem chamado. Diz a Bíblia, grande é a seara e poucos são os ceifeiros, mas é importante que nós, que nos disponibilizamos a ser ceifeiros, temos que entender que nós temos que passar por um processo. E qual é o processo, pastor? O processo do aprendizado. O processo de saber esperar a nossa hora. De nos preparar. De sentar para aprender. Isso, de sentar para aprender. De passar pelas cadeiras da escola bíblica dominical. De passar pelos cultos de ensinamento, culto de doutrina. Quantos pregadores que levam a palavra e não são doutrinados, profetas que têm o dom de profetizar, mas não são doutrinados pela palavra e pelo seu pastor. Meu querido, olha só, o segredo de um ministério bem-sucedido é saber aprender. O segredo do ministério bem-sucedido é obedecer. É frequentar uma escola bíblica, uma escola de obreiro, um culto de doutrina, ter uma vida de oração, jejuar, santificar-se, consagrar-se. Olha só para a palavra, vamos para o texto. Josué foi quem foi, teve o seu nome registrado na palavra, mas ele aprendeu com Moisés, ele andou com Moisés, ele ouviu Moisés. Quer que eu te fale outro exemplo? Eu posso falar para você do exemplo de dois homens, um chamado Elias e outro chamado Eliseu. Você conhece a história? Alguns estudiosos dizem que Eliseu serviu a Elias por aproximadamente 6 anos. É um tempo para amadurecer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa para você, não aceite essas oportunidades que vem por aí não, onde você sobe para o monte como um diácono, como um cooperador e desce de lá como um pastor, como um missionário. Não, meu querido, você tem que passar pelas cadeiras do ensinamento, pelas cadeiras da escola dominical, dos cultos de ensinamento. Você tem que passar pela escola de obreiros, ter a humildade de aprender, ter a humildade de ouvir, de obedecer. Quando a gente se precipita, tudo dá errado. Olha para o texto, eu tenho também exemplo para você. Quando João Marcos vai com Barnabé e Paulo, e no meio de uma viagem missionária, ele decide voltar para Jerusalém. Porque quando você começa a observar e estudar, você vai ver que ele, então, naquela empolgação, naquela precipitação, mas não sabia, não imaginava que teria constantes doenças, malária. Desafio com os bárbaros, piratas que navegavam naquela época, as travessias difíceis, os caminhos abruptos e tantas outras coisas. É assim, a gente não para pensar, então a gente quer fazer, mas quando nós não nos preparamos, isso é um problema muito grande. E eu quero deixar esse conselho de Deus para você. Olhe para cá, aproveite cada momento junto com o teu pastor, no culto de ensinamento. Não adianta a gente querer aprender numa sala de cinema, não vamos aprender nada lá não. Nós vamos aprender numa sala de escola bíblica, num culto de ensinamento. É ali que nós vamos aprender a palavra. E Deus vai te usar para fazer milagre, Deus vai te usar para a glória do nome dele. Às vezes nós, preste atenção nisso, Deus nos usa na sua infinita graça, a gente prega a palavra, batiza com o Espírito Santo, a alma se converte, aceitam a Jesus,
Deus nos dá uma revelação e a gente já se enche o dono da cocada, já não quer mais ir na escola bíblica, já quer questionar o nosso pastor, já quer questionar o nosso professor de escola bíblica, já queremos criar problema, quando tudo isso é graça de Deus, não é de nós mesmos. Sim, temos que nos preparar, temos que estudar a palavra, mas quem nos usa é Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, olha, escute isso, escute o que eu vou te dizer. Se você por algum motivo, por alguma dificuldade não pode estar numa escola bíblica, não pode estar em um culto de ensinamento, lembre-se, Deus está te vendo. Davi não teve tempo para isso. Davi estava apacentando as ovelhas, estava cuidando das ovelhas. A experiência de Davi foi com o leão, foi com o urso. E Deus então rejeita Saul e escolhe, escute, Deus já havia rejeitado Saul e havia já escolhido um rei, Davi, que não tinha passado por nenhuma escola ainda, mas que já estava se preparando lá no campo para ser um grande obreiro do Senhor. E depois então, quando ele vem, ele tem a sua preparação, nem por isso ele deixou de se preparar. Então você não precisa ter pressa. Por quê, pastor? Porque a sua hora e o seu momento vai chegar. Ei, deixa eu te falar, pode vir gente mais bonita que você, mais preparada que você. E com isso eu não faço apologia a não estudar, não é nada disso. Eu estou querendo certificar a você que quando for a sua hora, que quando for o seu momento, que quando for o seu dia, pode passar os seus melhores amigos, os caras que um ensinamento, que aprenderam, que às vezes fala bonito, tem um bom português, verbaliza muito bem isso, que de uma aparência boa, com boas roupas, mas se não for a hora dele, e não for o momento dele, eles não vão receber o óleo sobre a cabeça. Passaram todos os irmãos de Davi, Deus não confirma com profeta, não fala nada com profeta, só vai dizendo esse não, a esse eu não escolhi, a esse eu rejeitei, vai passando um atrás do outro. Eu quero te dizer que a sua hora vai chegar e Deus não vai entregar na mão de ninguém, vai ser entregue nas suas mãos, apenas confie. Então quando Davi vem, quando ele pergunta a Jessé, não tem mais ninguém, tem um que está lá no campo, manda chamar, o menino vem, quando ele chega, a Bíblia diz que Deus, aleluia, fala ao coração do profeta, é esse que eu chamei, que eu escolhi como rei. Então, meu querido, confia no Senhor, seja obediente ao seu pastor, sente para aprender. Jesus, quando ressuscitou o filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que o menino, ele assentou o menino. E o menino só passou a falar depois que havia se assentado. Só podemos sair falando por aí quando nós aprendemos. Temos a humildade de aprender. Porque a honra é dele. A glória é para ele. Tudo é para ele. Deus abençoe a sua vida.